Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a sobrecarga progressiva, que é um dos princípios científicos do treinamento desportivo. Então, eu analisando o que as pessoas têm feito hoje em dia, eu encontrei um erro que é muito comum em grande parte das pessoas, que apesar das pessoas entenderem esse princípio de aumentar as cargas de treinamento ao longo do tempo, o que eu tenho visto é que as pessoas aumentam essas cargas de treinamento de forma muito rápida. E essa aceleração desses aumentos de carga pode também estar associado com aumento de lesão, porque às vezes a pessoa ela é exposta a um volume de treino, a uma intensidade, a um exercício de maior complexidade, no qual ela ainda não está acostumada ou não está apta a fazer. Então sim, a gente tem que ir ao longo do treinamento, ao longo do processo, ir aumentando essas cargas de trabalho. A gente pode mexer, por exemplo, no volume, na intensidade ou na complexidade desse treinamento. Tá? Então, em períodos específicos, a gente precisa fazer ajustes para quebrar o platô de treinamento, ou seja, para que a gente continue sempre gerando adaptações. Tá? Agora, esse aumento de volume, esse aumento de intensidade e aumento de complexidade tem que ser realizado de acordo com a capacidade do praticante. Então, muitas vezes a gente gosta de dizer um tempo fixo de mudança, mas a gente precisa analisar e avaliar como que esse praticante ele está respondendo ao treinamento. Então, por exemplo, você prescreveu lá 3 séries de 10 repetições no supino reto, por exemplo. O aluno fazia as 10 repetições com 30 quilos totais, por exemplo. Chegou um dia que ele começou com os mesmos 30 quilos, ele passou a fazer 3 de 13, por exemplo. Depois, com os mesmos 30 quilos, ele passou a fazer 3 de 15. E aí, o que você faz? Para ele voltar para as 3 de 10, você aumenta, por exemplo, a quilagem desse treinamento. Então, você passa ali de 30 quilos totais, por exemplo, a 33, ou passa para 35 quilos totais, por exemplo, para ele voltar para o 3 de 10. E o aluno ele vai repetindo esse treinamento, em um certo momento ele vai conseguir fazer mais do que 10 repetições. E aí você pode ir mais uma vez e ajustar essa carga de treinamento. Tá? Então, o que a gente precisa entender é que muitas vezes esses ajustes que a gente vai fazer é de acordo com a adaptação do aluno, ou seja, a gente já percebe que um determinado exercício já está fácil para aquele aluno, então a gente pode aumentar a complexidade do exercício, buscar uma variação que seja, por exemplo, um pouco mais complexa. A gente pode aumentar o volume, aumentar o número de séries, aumentar o número de repetições, aumentar a frequência semanal, a gente pode aumentar a intensidade, aumentar essa carga utilizada em cada exercício. Então a gente precisa ir fazendo essas manipulações para que a gente continue apresentando adaptações ao treinamento. Só que esses ajustes têm que ser cautelosos, ou seja, a gente observa como que esse aluno está reagindo no dia a dia, a gente prescreve o treino e observa essas adaptações, e quando a gente já visualizar que essas cargas de treinamento já estão fáceis para ele, a gente ajusta o treinamento para que ele consiga ter uma nova adaptação. Depois dessa nova adaptação, a gente ajusta mais uma vez. Tá? Então, sobrecarga progressiva é isso, a gente ir aumentando de forma coerente e lógica as cargas de treinamento, porém sempre respeitando a adaptação do cliente.